Aquietai-vos. Vivemos numa época de barulho e movimento. A expressão poluição sonora surgiu como decorrência da necessidade de se dar um nome a um fenômeno dos nossos dias. Passamos a maior parte do tempo bombardeados por agressões ao nosso ouvido, tanto que às vezes pensamos em surdecer. O vai e vem ao nosso redor aumenta cada vez mais, envolvendo-nos também e tornando a nossa vida verdadeira roda viva, de movimento, atividade, barulho. Não é de se estranhar, portanto, que poucos conseguem ouvir a voz de Deus neste nosso século. Quando oramos, 1000 vezes gritam ao nosso ouvido interior, e como estamos acostumados com balbúrdia, não estranhamos este fato, tateando entre pensamentos de compras por fazer, trabalho, solução de algum problema, colégio das crianças, enquanto balbuciamos algumas palavras mecânicas de agradecimento e fazemos os nossos pedidos. Aquietai-vos é a condição de Deus para que possamos ouvir a sua voz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo, capítulo 46, versículo 10, é a sua promessa. E somente na medida em que fazemos calar todas as outras vozes, é que poderemos começar a saber quem é Deus e conhecê-lo mais intimamente. Elias teve a oportunidade de aprender esta verdade quando o Senhor o chamou para fora da caverna para que estivesse diante dele. E eis que passava o Senhor, enquanto Elias no monte contemplava um vento forte que sacudia as árvores como se fossem meros palitos, e carregava tudo à sua frente em fúria devastadora. Talvez Elias esperasse encontrar Deus no meio daquele vento, mas a ele se segue um terremoto. Estaria Deus naquele terremoto desolador que sacudia as próprias entranhas da terra? Não. Deus não estava no terremoto. Em seguida, Elias vê um grande fogo que ameaça o que restou depois do vento e do terremoto. Mas Deus não estava no fogo também. Elias, porém, esperou, e enquanto esperava, a voz do vento se acalmou, o som do terremoto deixou de fazer ouvir, e o barulho do fogo desapareceu. Então, naquele silêncio total, Elias ouviu uma voz suave e mansa, voz que penetrou até o mais profundo do seu ser, despertando toda a sua reverência e amor, uma voz que o reanimou depois da sua longa noite de desânimo, uma voz que o confortou com a notícia de que ele estava só em Israel e que o orientou quanto ao futuro e despertou nele, mais uma vez, o amor e a dedicação necessária para obedecer. Só quando nos demoramos diante de Deus, fazendo calar uma por uma as vozes que gritam ao nosso ouvido, é que poderemos ouvir aquele cicio tranquilo e suave que nos leva a uma intimidade maior com Deus. É difícil diminuirmos a poluição sonora, mas mesmo em meio ao barulho exterior é possível aquietarmos-nos diante de Deus, sem o vento da pressão e correria, sem o terremoto das preocupações que dilaceram o nosso coração, sem o fogo das irritações que nos deixam nervosos e irrequietos, mas tranquilos e descansados, sabendo que a nossa vida, com todas as vozes que nos solicitam, está nas suas mãos. Felizes os que descobrem este segredo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.